O castigo é uma característica do amor de Deus. Sempre Deus castigou os filhos que Ele ama. Sempre Ele repreendeu, sempre advertiu. E sempre Deus gosta de chamar atenção. E de várias maneiras. E quando Ele castiga os filhos que Ele ama, é porque Ele quer que o filho se converta, fica a par do que Deus está querendo fazer, para ele não cair no pecado. Porque a tendência do homem, do ser humano, é desviar dos caminhos do Senhor. Sempre quando o povo está numa boa, as pessoas gostam de inventar moda. Elas gostam de criar ideias diferentes. Então, quando Deus prende a pessoa, castiga a pessoa, as pessoas estão sempre lembrando de Deus, sempre buscando a Deus, se ela for uma pessoa sincera. Agora, se ela não for, Deus não castiga. E se castigar também, ela desvia dos caminhos do Senhor. Então, lá em Deuteronômio 8:5 diz assim: reconhece, portanto, em teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Um bom pai, quando tem um filho, tem os seus filhos, o bom pai, ele adverte os filhos, ele castiga os filhos, ele chama atenção, porque o pai não quer ver o filho jogado no mundo. Põe horário para ele chegar da rua, onde ele foi, dos passeios. O pai sempre adverte, porque ele ama e não quer ver o filho jogado. Lá no Salmo 94:12 dizem: bem-aventurado o homem quem repreende, ó Senhor Deus, a quem ensina a tua lei. Bem-aventurado. Deus ensina a sua lei para as pessoas sinceras. Porque quem não é sincero, quem não é temente a Deus, ele não está nem aí para a lei de Deus. Eles estão buscando farra, divertimento. Na verdade, ninguém gosta de ser repreendido. Na hora da repreensão, é realmente difícil. Mas quando a pessoa é repreendida, se ela for uma pessoa temente a Deus, o que ela vai fazer? Ela vai buscar de Deus consolo. E ela também, se ela for uma pessoa inteligente, ela para pensar e vê que o seu castigo é merecedor, ela merece aquilo ali. E que ela está passando por uma coisa que ela precisa. Então ela converte. Foi bom ter sido castigado para aprender essa tua lei. Davi disse isso. Quando Deus castiga os filhos que temem, ele se sente que Deus está fazendo aquilo por amor a eles. Eles sentem prazer por aquilo, né? Para eles ficarem mais atentos. Isso é uma advertência, é um alarme. Provérbio 3:11 diz assim: filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Tem pessoas que ficam reclamando, né, enojado daquilo. Não fique não, porque é Deus querendo que você e eu não se desvie dos caminhos dele. Ele sabe também, Deus sabe a hora a quem ele pode repreender. E quem vale a pena ele repreender. E se a repreensão dele vai ser para o bem das pessoas. Portanto, ele não repreende, Deus só repreende os filhos que ama ele e que ele repreende. Se não for, ele não repreende. Ele deixa as pessoas colher os frutos dos seus pecados. Aí ele diz, não adianta repreender, então vocês vão ficar aí e vão colher aquilo que vocês plantar. Davi, quando pecou contra o Senhor Deus,
quando pecou, o Senhor Deus o castigou severamente. Davi foi um homem dos que Deus mais castigou nesse mundo. Por que Davi era um homem que Deus castigou muito? Porque Deus amava Davi mais do que os outros. Porque o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando, a sinceridade de Davi era muito grande. Davi era um homem que tinha temor de Deus, embora tinha fraqueza, como todos nós temos. Então disse Davi: estou em grande angústia. Disse Davi: estou em grande angústia, mas que eu não caia, que eu caia nas tuas mãos, Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias. Quando Davi pecou, Deus falou com ele: Davi, agora você vai ser castigado. Agora você escolhe quem que você quer que te castigue. Você quer cair na mão dos homens ou quer cair nas minhas mãos para você ser castigado? Davi disse: Senhor, que eu caia nas tuas mãos, que pelo menos o Senhor tem misericórdia. Mas Deus não poupou Davi. E foi a misericórdia, foi por misericórdia, por amor. Porque se ele não faça isso, se Deus não tivesse feito isso, Davi teria desviado os caminhos dele do Senhor e teria perdido a sua salvação. Já com o rei Saul, Deus não castigou. O rei Saul era um rei que viveu no tempo de Davi. Era um homem também que não tinha temor do Senhor. Deus não castigou. O que ele fez? Deixou ele colher os frutos dos seus pecados. Ele foi morto na guerra com seus filhos e perdeu a salvação. Não era Saul não era um homem fiel a Deus. Era um homem ímpio. E Deus não corrige os ímpios. Deus não castiga os ímpios. Quem castiga os ímpios é eles mesmos, que faz o pecado e colhe os frutos dos seus pecados. Se torna escravo do pecado. Mas quando Deus ama, não. Deus não quer que as pessoas caiam no pecado. E Deus conhece o coração das pessoas. O lapidador de pedras preciosas, esse tirador de pedra, ele lapida a pedra para ela ficar, para comercializar elas. O lapidador não põe lá pedras comuns que não presta para ser lapidada. Eles procuram as pedras preciosas, as pedras que têm valor comercial. Aí ele põe ela lá e vai lapidar na máquina. A máquina vai limpar elas, vai amoldar elas. E aquilo ali é um processo que é difícil de fazer, né? Porque assim é o homem. Deus vai lapidar o homem, vai tirar as escórias, vai amoldar. E isso demora e é difícil. É como podar uma árvore. A árvore que dá muitos frutos, Deus, o agricultor, poda a árvore para que elas dê mais fruto. Elas ficam menos galhas, limpa elas dão mais frutos. Agora, aquela árvore que não dá fruto, que não tem valor e não dá fruto, o agricultor não vai podar aquelas árvores. Deixa elas lá. Ela não vai fazer diferença, né? Então, assim também é na vida do cristão. Deus poda, Deus castiga, Deus repreende as pessoas que Ele ama. Então eu digo aqui, se você é um transgressor do primeiro mandamento, se você está adorando a doutrina da Trindade ou da divindade politeísta, você é um inimigo de Deus e Deus não vai te repreender, te castigar. Ele não vai. Ele vai deixar você cair nos seus pecados para que você sofra a pena da morte eterna. Então converta. Muda de vida, obedeça o primeiro mandamento.